Salve, salve, pessoas! Tudo na paz, tudo tranquilo? Bom, vamos estudar então a parte final da calorimetria, o princípio das trocas de calor, uma parte muito cobrada aí nos vestibulares. Bom, então trata-se de uma conservação de energia, onde você deixa corpos trocarem calor por estarem em temperaturas iniciais diferentes. Então você lembra que o corpo de maior temperatura, cede calor, perde calor espontaneamente para o corpo de menor temperatura. Então vai haver aqui uma troca de calor até ser atingido o equilíbrio térmico, né? Então tem corpo que vai ganhar calor, tem corpo mais frio que vai receber calor até chegar no equilíbrio térmico. Muito bem, o recipiente onde fazem as trocas é chamado de calorímetro. E aí nós temos o seguinte, olha, o calorímetro pode ou não participar das trocas. Quando o calorímetro é dito ideal, é desconsiderado a quantidade de calor que ele troca com os corpos ao redor ou com o meio externo, né? Inclusive, quando o calorímetro é ideal, você vai considerar no problema que somente entre os corpos dentro do calorímetro que há a troca de calor, tá? E em muitos problemas é considerado uma capacidade térmica do calorímetro, quer dizer que os objetos também trocam calor com o calorímetro, né? Uma situação mais real. Basta incluir aqui a quantidade de calor que ele perde ou recebe. Como vocês estão vendo aqui, é bem tranquilo. Tem corpo que ganha calor, tem corpo que perde calor. Então é uma conservação de energia. A quantidade de calor recebido mais a quantidade de calor cedido é igual a zero. Veja que é igual a zero porque há um jogo de sinais aqui, né? Nós adotamos o calor recebido positivo e o calor cedido negativo. Então, o positivo com o negativo, a somatória é igual a zero. Eu prefiro fazer assim, viu, moçada, pelo seguinte. Quando você usa a formulinha, por exemplo, MC delta θ, o delta θ é a temperatura final menos inicial. Então, quem recebe calor sensível, a temperatura aumenta. Então, o delta θ é positivo. Então, por isso, o calor recebido é positivo. Caso do calor cedido, se há um esfriamento, por exemplo, a temperatura final fica menor do que a temperatura inicial. Então, o delta θ fica negativo, a quantidade de calor também fica negativa. Legal? Então, eu gosto de fazer assim para ficar numa equação mais sensata. Tem gente que gosta de igualar já diretamente as quantidades, mas aí você tem que usar a variação da temperatura em módulo, tá? Eu prefiro fazer assim, eu acho que é mais viável. Calor recebido mais calor cedido é igual a zero. Mas aí fica esperto, o calor recebido vai ser sempre um número positivo, o calor cedido vai ser um número negativo. Tranquilo, pessoal? Então vamos ver como é que funciona isso nos problemas. Vamos lá. Bom, então o exercício número 1 da UFG diz o seguinte. Num piquenique com a finalidade de se obter água gelada, misturou-se num garrafão térmico de capacidade térmica desprezível 2 kg de gelo picado a 0 graus Celsius e 3 kg de água que estava em garrafas ao ar livre, à temperatura ambiente de 40. Desprezando-se a troca de calor com o meio externo e conhecidos o calor latente de fusão do gelo, 80 calorias por grama, e o calor específico da água, 1 caloria grama grau Celsius, a massa de água gelada disponível para se beber em quilograma, depois de estabelecido o equilíbrio térmico. Pois muito bem. Pessoal, quando mistura gelo a 0 graus Celsius com uma porção de água, a primeira coisa que você tem que fazer é um teste. Eu não sei a temperatura final do equilíbrio térmico. Então é conveniente você primeiro calcular qual é a quantidade total de calor que o gelo precisa para derreter totalmente e qual é a quantidade que a água pode ceder. Dessa forma, você vai fazer uma comparação e ver se realmente o gelo derreteu tudo. Se o gelo não derreteu tudo, então a temperatura final do equilíbrio térmico será zero. É um exercício muito cobrado, viu? Então faça esse teste no início do problema. Vamos lá. Para derreter todo o gelo, a quantidade de calor é a massa vezes o calor específico latente, no caso aqui de fusão. Converte a unidade, 2.000 gramas, né? 2 quilogramas, 2.000 gramas, vezes 80 calorias por grama. Então, para derreter totalmente, o gelo precisa receber 160.000 calorias. Muito bem. Qual é o máximo que a água pode ceder? O máximo, a água está a 40 graus Celsius.
O máximo que ela pode ceder é ela esfriar até zero e igualar com a temperatura do gelo. E aí, obviamente, atingiria o equilíbrio térmico a 0 graus Celsius. Vamos ver se isso ocorre. Então, a quantidade de calor mc delta θ, imaginando então mudança na temperatura da água de 40 para 0. Então, 3.000 gramas é a massa, calor específico sensível 1, variação de temperatura 0 menos 40. Lembra que eu estou fazendo um teste, ok? Eu não sei se a temperatura final realmente é 0. É um teste. Mas com esse teste, olha o que vai acontecer. O máximo que a água cede é 120.000. E o gelo precisa de 160.000 para derreter. Então, o que vai acontecendo? A água vai esfriando, vai fornecendo calor ao gelo. O máximo que a água pode ceder é quando ela chega ao zero. Quando ela chega a zero, ela forneceu no total 120.000. E o gelo recebeu esses 120.000. Como ele precisava de 160, conclusão, não derreteu tudo. Se não derreteu tudo, se você tem um pouco de gelo a derreter e água líquida em equilíbrio térmico, então a temperatura é 0 graus Celsius. Tá vendo? É assim que você procede com o teste. Eu vou te dar outro exemplo. Vamos supor que essa quantidade de calor aqui, ó, fosse, por exemplo, 200.000. Aí você saberia, ó, 200.000 é suficiente para derreter o gelo todo e ainda haverá um aquecimento da água que veio do gelo. Aí sim você joga na equação calor recebido mais calor cedido igual a 0 para achar a temperatura final. Tá? Aqui não foi necessário, eu já vi que não derreteu tudo. Se não derreteu tudo, e aí, quanto derreteu? Vamos calcular a quantidade de gelo derretida. A quantidade de calor fornecida pela água é 120.000. Então vamos usar aqui, calor é igual a ml, mais uma vez o era de fusão aqui, né? Como é calor recebido, né? O gelo está recebendo calor, eu já coloquei aqui positivo, 120.000. A massa que vai derreter, vezes o calor latente de fusão. Fazendo essa continha dá 1.500 gramas, 1,5 kg. Bom, a pergunta é qual é a massa total de água gelada? Como você já tinha 3 kg de água, que esfriou, né, até zero, mais 1,5 kg de água que veio do gelo, então o total 4,5 kg. Olha lá, ó, já estava com a respostinha lá, 4,5. Tranquilo, pessoal? Exercício muito bom. Vamos fazer o próximo. Exercício 2 da UNB diz o seguinte. Um bloco de 100 gramas está a uma temperatura de 92 graus Celsius. O bloco é, então, colocado dentro de um recipiente metálico de capacidade térmica 50 calorias por grama, que contém 70 gramas de água a uma temperatura de 20 e a temperatura de equilíbrio térmico é 32 graus Celsius. Encontre o calor específico do bloco em unidades de caloria por grama graus Celsius. Bom, esse é um clássico, repare que não houve aqui mudança de fase, né? Agora, como tem muitas informações, um exercício de calorimetria que tem várias informações, eu aconselho você se organizar. O que você está misturando? Então, vamos lá, temos um bloco, aí a massa do bloco é 100 gramas, uma temperatura inicial de 92 graus Celsius. Beleza. Nós vamos misturar o bloco dentro de um recipiente. Esse recipiente não tem a massa dele, mas foi dado a capacidade térmica dele. Muito bem. E como dentro dele tem uma quantidade de água a 20 graus Celsius, quando isso ocorrer, você considera que a temperatura inicial do recipiente é a mesma da água, né, que está dentro dele. Portanto, 20 graus Celsius. E dentro do recipiente, como nós vimos, tem água, uma massa de 70 gramas, temperatura inicial 20, calor específico da água não foi dado, mas geralmente eles fornecem nos exercícios, 1 caloria por grama graus Celsius. Bom, o que o exercício diz? Nós misturamos tudo isso aqui e no final a temperatura de equilíbrio é 32. Bom, essa organização é importante para você saber quais são os termos que você vai colocar na equação. Calor recebido mais calor cedido igual a 0. Veja que você sabe que o bloco vai sofrer um resfriamento de 92 a 32, então é um calor sensível para o bloco. O recipiente ocorre para ele um aquecimento, então mais um calor sensível para o recipiente.
E a água que está a 20 vai a 32, também sofre um aquecimento. Então, outro calor sensível. Então, aqui tem que aparecer 3 termos. Não ocorreu nenhuma mudança de fase, né? Muito bem. Então, veja bem, olha como é que se organiza. Quem recebeu calor? Fala aí, quem recebeu calor? O que estava mais frio. O recipiente a 20 graus Celsius, né? Mesma temperatura da água que estava dentro dele. E a água que está a 20. Então, eu coloquei MC delta θ para a água, mais MC delta θ para o recipiente. Muito bem. Então, isso aqui, ó, esses dois termos equivalem ao calor recebido. Quem vai ceder calor para a galera? O bloco que está com temperatura maior. E é uma quantidade de calor sensível também, MC delta θ. Agora, veja bem a grande sacada. Ó. Para o recipiente, não é comum fornecer massa dele ou material dele. É fornecida a capacidade térmica dele. Lembra que a capacidade térmica, o C maiúsculo, é o produto MC. Então, você vai substituir no lugar do MC a capacidade térmica para ele. Tranquilo? Vamos colocar os valores. Massa da água 70, calor específico 1, variação de temperatura, ó, sempre final menos inicial. Legal? Que aí fica bonitinha a nossa equação que está que a gente iguala a zero, né? O que mais? O calor específico, então, vezes a massa é a capacidade térmica do recipiente, aqui ó, vale 50, já substituí, vezes variação de temperatura 32 menos 20, tá aqui. Agora o bloco, massa do bloco 100, calor específico é o que a gente quer, variação de temperatura, ó, sempre final menos inicial, igualou a zero. Pronto, é só resolver, né? Fiz aqui as continhas necessárias, ajeitei o cálculo e achei o calor específico do bloco 0,24. O exercício da UNB pede para multiplicar a resposta por 100. Então, a resposta, 24. Tá? Exercício show de bola. Espero que tenham compreendido. Vamos fazer mais um. Exercício 3 também da UNB é apenas um item, né? Aqueles itens de certo ou errado. Vamos lá. Perigoso, viu a pergunta aqui. Caso um cubo de gelo com calor latente de fusão 79,7 caloria por grama e massa igual a 50 gramas seja colocado em 250 gramas de refrigerante com calor específico 1,065 caloria por grama grau Celsius e a temperatura ambiente de 22 graus Celsius, a temperatura desse refrigerante, após o gelo ter derretido totalmente, será inferior a 6 graus Celsius, desprezando-se a perda de calor para o ambiente. Muito bem, pessoal. Então, aqui está sendo considerada apenas a troca de calor do gelo com o refrigerante, né? Bom, vamos fazer um teste aqui, só para mostrar um negócio diferente para vocês. Quanto que precisa para derreter todo o gelo? Então, para derreter todo o gelo, que já está a zero, né? Apesar que não foi claro aqui, né? Mas imagina que ele já está a zero. Então, é massa vezes L. Então, 79,7 é o calor latente de fusão, a massa 50 gramas. Então, para derreter todo o gelo é necessário 3.985 calorias. O gelo já estando a zero, né? Qual é o máximo que a água pode ceder? Aliás, não é água, né? É refrigerante. Mas, enfim. Q é igual a MC delta θ. Ó, 250 gramas. O calor específico do refrigerante, 1,065. E a variação da temperatura final menos a inicial. Vamos supor que o refrigerante, então, esfrie de 22 a 0. Mas olha como é que é diferente. Ó, a quantidade de calor agora, se o refrigerante for a 0, é uma quantidade de calor maior para derreter todo o gelo. Então, o que você percebeu? O gelo derrete totalmente, esse gelo vira água, e essa água ainda aquece até uma temperatura final de equilíbrio. Então, se a pergunta fosse, ache a temperatura de equilíbrio térmico, você ia fazer isso aqui agora. Ó. Você já verificou que vai derreter o gelo. Então, você tem certeza desses dois termos. Ó. Calor recebido mais calor cedido é igual a zero. Qual é o calor recebido? Então, nós sabemos que o gelo vai derreter, M vezes L. Essa continha aqui é essa aqui que nós já fizemos. Agora, o que é isso aqui? Que água é essa? É a água que veio do gelo derretido. Então, é 50 gramas vezes o Czinho da água. E aqui você ia colocar, ó, temperatura final menos a inicial. Quem vai ceder calor para a galera? O refrigerante. Então, seria a massa do refrigerante vezes o Czinho vezes temperatura final menos a inicial. Bom, eu não continuei porque a pergunta não é a temperatura final de equilíbrio.
Olha que perigo aqui, ó. O que ele quer saber? Ele quer saber a temperatura do refrigerante após o gelo ter derretido totalmente. Só isso que ele te perguntou. Então não é o equilíbrio térmico ainda. A hora que o gelo ganhou essa quantidade de calor, que ele acabou de ser derretido completamente, qual a temperatura que estava o refrigerante? Então basta a gente fazer o seguinte, ó. Quem vai ceder essa quantidade de calor para o gelo é o refrigerante. Então você coloca aqui a equação sensível, né, que é igual a mc delta θ, e vamos preencher. Como o refrigerante vai ceder calor, por isso que eu pus aqui o negativo, para ficar coerente com o negativo que vai aparecer aqui. Então vamos lá. 3.985 calorias é a quantidade de calor que o refrigerante vai ceder para o gelo derreter totalmente. Massa do refrigerante, 250. Calor específico do refrigerante, 1,065. Variação de temperatura final menos a inicial, que é 22. Pessoal, desenvolvendo o cálculo, você vai descobrir uma temperatura final de aproximadamente 7. Isso não é a temperatura de equilíbrio térmico, repito. O que está acontecendo aqui? Você descobriu que no momento que você derreteu todo o gelo, portanto você tem água a 0 graus Celsius, o refrigerante está a 7. Então ainda vai haver troca de calor e chegar numa temperatura de equilíbrio entre 0 e 7, que você descobre por essa equação aqui de baixo. Tranquilo? Como o exercício perguntou só isso, esse item ficou errado. Né? Ele fala que a temperatura será inferior a 6. Muito perigoso, né? Ele só queria isso aqui. Ó. Legal, vamos fazer o último. Mais um da UNB que diz o seguinte. Um recipiente que não permite troca de calor com o meio exterior, colocam-se a pressão de 1 atm, 100 gramas de água a 10 graus Celsius e 200 gramas de gelo a menos 5 graus Celsius. E aguarda até a mistura atinja o equilíbrio térmico. Julgue os itens. Ele te deu todas as constantes necessárias aqui embaixo. Bom, a primeira pergunta é a temperatura final. Ó. Agora eu tenho que fazer aqueles testes, né? Agora eu vou te dar uma dica. Pessoal, tem muito gelo para pouca água. Ó. Água, 100 gramas, 10 graus Celsius. 200 gramas de gelo, ainda menos 5. Tem muito gelo para pouca água, é bem provável que a temperatura final seja 0. Mas vamos confirmar isso. Para derreter todo o gelo, o que a gente tem que fazer? Ah, não se esqueça, o gelo está a menos 5. Então, para derreter o gelo, primeiro você tem que aquecê-lo, tem que levar a temperatura até 0 para depois derreter. Então, eu fiz separado aqui, ó, quantidade de calor. mc delta θ é a quantidade de calor para levar a temperatura de menos 5 a 0. Lembrando que a massa de gelo é 200, calor específico do gelo é meio, e a variação da temperatura, ó, final 0, menos a inicial, que é menos 5. Vai dar positivo aqui, né? E a quantidade de calor ml é a quantidade de calor para produzir a fusão. Fazendo essa continha, 16.500 calorias. Agora, qual que é o máximo que a água pode ceder? Tem pouca água, né? Olha só, pessoal. Quantidade de calor mc delta θ, massa 100 gramas, vezes o calor específico 1. Se a água for até 0, ela vai de 10 graus Celsius a 0. Então, final 0 menos a inicial 10, ela cede só 1.000. Olha aqui a diferença, né? O gelo precisa, atenção agora, ó, 500 para aquecer e chegar a 0. E isso a água cede, tá vendo? A água cede desses 1.000, ó, 500 para aquecer o gelo. Só que aí sobra só quanto do máximo que ela pode ceder? 500. Porque se ela chega a 0 e o gelo também está a 0, então a temperatura é a mesma. Então já atingiu o equilíbrio térmico. Então o equilíbrio térmico vai ser 0. Eu já vi que vai dar 0. Muito bem, mas desses 1.000 que a água cede, 500 é usada para aquecer o gelo, essa quantidade que eu calculei aqui, ó. Só sobra 500 para derreter um pouquinho do gelo. Então, quanto que derrete? Vamos ver? Calor é M vezes L. Com 500 calorias, a massa que consegue derreter, considerando o L 80, ó, 500 dividido por 80, 6,25 gramas. Então, eu consigo derreter apenas 6,25. Se eu derreto 6,25 e a grande parte do gelo fica lá ainda na fase sólida, obviamente a temperatura final do equilíbrio é 0 graus Celsius. Então vamos responder o teste aqui, ó, os itens, né? A temperatura final da mistura é 5, está errado. Todo o gelo é derretido, está errado, apenas essa massa que derreteu.
A temperatura final depende das massas da água líquida e de gelo e de suas temperaturas no momento em que foram misturadas, uma vez conhecidas as constantes, isso é certo, né? Lógico, depende das massas de cada um. A temperatura final da mistura é zero, esse item está correto. E a quantidade de gelo que derrete, 6,25, também está correto. Tá aí, pessoal. Próxima oportunidade, vou fazer mais exercícios de calorimetria, porque essa parte ela é muito cobrada, tanto no Enem e nos vestibulares tradicionais. Tá joia? Então é isso aí. Bons estudos para vocês. Um grande abraço. Fui!